De volta para mais um vídeo, agora para o vídeo que eu acho que vai ser o principal aí para resolver os probleminhas de algumas pessoas aí. A conversão no sistema de grandeza enquanto ainda está linear, porque se você entender isso aqui, você vai entender a conversão no sistema quadrático e vai entender a conversão no sistema cúbico. Para isso a gente precisa conhecer a régua padrão. O que é a régua padrão? É a régua que segue aqueles 6 prefixos principais, né? Quilo, que vale 1000, hecto, que vale 100, deca, que vale 10. Aí você vai ter a unidade que você está usando. Nesse caso aqui eu vou usar o metro, deci, que é um décimo, né? Centi, que é um centésimo, e mili, que é um milésimo. Por que a gente chama isso de régua padrão? Porque eu posso botar, por exemplo, litro aqui. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Vai ter, na verdade, o mesmo tipo de conversão. Eu posso botar aqui, por exemplo, o watts ou watts, como eu botei na apostila como exemplo. Eu posso ter a unidade watt aqui, ou watts. Então aqui eu teria deciwatts, centwatts, miliwatts. E subindo, né? Decawatts, hectawatt e kilowatt. Tipo, você tem uma régua que ela é padrão. O que muda, na verdade, é a grandeza que você está botando aqui. Essa é a principal, onde todo mundo aqui está elevado a 1. Se você entende isso aqui, quando eu saio para o sistema métrico quadrado, para falar de área de metro quadrado, quando eu saio para o volume, o entendimento tem que ser feito aqui. Na apostila, vocês têm todos os detalhamentos dos porquês das coisas. Aqui eu vou ser bem objetivo, né? Eu vou no finalmente, aquela história do corre a vírgula para a esquerda ou para a direita, e vou naquela estrutura de escrever como potência de 10. A gente vai ter que lançar a mão das duas coisas, porque tem horas que a gente tem que andar muitas vírgulas. É interessante você escrever lá em potência de 10 para depois que você processar o cálculo, você pensar isso aí. Porque se você for finalizar um exercício, você de repente vai ter que fazer isso mesmo, andar as vírgulas para lá e para cá, algumas casas decimais. Mas se é um começo de conta, talvez seja interessante deixar como potência de 10. Vamos lá sem delongas, né? Eu tenho 25 metros, eu vou escrever isso em centímetro. Metro para centímetro, eu estou andando duas casas para a direita, então eu multiplico por 10, multiplico por 10. Uma saída é escrever 25 vezes 10 ao quadrado, centímetro, que é a mesma coisa que na prática do metro para o centímetro, aumenta duas casas decimais, anda para a direita duas casas decimais. Então a vírgula que em tese está aqui, eu vou andar duas casas, eu posso escrever isso aqui, 2500 centímetro. É interessante que você saiba lidar com as duas coisas. Para situações de andar muitas casas decimais, às vezes a gente vai mexer com exercício de escala, e aí a gente vai trabalhar com situação que tem volume. Aí você vai pegar lá a escala, vai elevar ao cubo. Às vezes você já tem um número grande, quando você eleva ao cubo você fica com muitas casas decimais para andar. É interessante conhecer essa escrita também. 1,73 decâmetro eu quero passar para milímetro. Pela régua decâmetro para milímetro, então eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita. Então, eu posso simplesmente escrever 1,73 vezes 10 à quarta e depois eu vou manipular isso aí ou não. Aí você entendeu isso aqui quando eu expliquei o vídeo de potência de 10. E especialmente quando eu citei a ideia de notação científica, nunca a gente vai usar notação científica, mas por exemplo, isso aqui está em notação científica, né, como a gente aprendeu, porque você tem o 1,73, ele está entre 1 e 10 e o meu expoente é inteiro. Eu posso fazer essa escrita ou eu posso seguir o padrão que a gente costuma usar em maioria, né? Eu vou sair daqui para chegar no milímetro, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então eu vou pegar 1,73 e vou andar 4 casas decimais. A vírgula está aqui, 1, 2. Aí eu vou andar mais 2 casas, então surgirão mais 2 zeros, né? A vírgula vai andar para aqui 2 casas e eu vou precisar de mais 2 zeros. Obviamente eu posso escrever isso como sendo 173,00. As duas coisas aqui estão em milímetros, já relativamente convertidas, né? Eu estou com a mesma coisa escrita aqui. Embaixo eu quero passar de quilômetro para centímetro. Mesma história, de quilômetro para centímetro. Eu preciso andar 5 casas decimais, então eu posso pegar essa mesma estrutura aqui, 0,435 vezes 10 à quinta, anda 5 casas decimais, e aí eu saí do quilômetro para o centímetro. Lembrando, né, isso aí não está escrito em notação científica, mas eu não vou falar isso novamente, né, porque já vimos aqui.
Ou então eu ando de fato as casas decimais. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Por acaso eu vou precisar de 2 zerinhos aqui também, né? 4, 3, 5, aí 0, 0. Então andei uma casa, 2 casas, 3 casas. Vou precisar de mais 2 casas, 0, 0. Então eu vou ter aqui centímetro, né? As duas coisas se equivalem. O bom dessa escrita é porque é fácil. 2 casas, 10 ao quadrado para frente. 4 casas, 10 à quarta para frente. 5 casas, 10 à quinta para frente. É muito fácil escrever assim. Ora, a gente vai precisar, obviamente, pegar isso e trazer para essa escrita aqui. Isso aí é indiscutível. Ó, o grande perigo para mim nessa maneira de fazer, digamos assim, fazer direto, é quando você tem que voltar às casas decimais. Aí é muito usual que se erre a quantidade de casas que você voltou na vírgula. Vamos ver aqui, eu tenho 670 centímetros e eu quero levar para quilômetro. Então vou sair daqui, vou chegar aqui. Seria o sentido contrário disso aqui, né? Aqui eu estava com quilômetro, trouxe para centímetro, agora eu estou fazendo o sentido contrário, do centímetro por quilômetro. Eu tenho que andar 5 casas decimais. Só que para a esquerda, né? Eu estou andando para o sentido negativo. Então o que é que eu teria que fazer aí? Reduzir 5 casas decimais. Do ponto de vista da escrita com potência de 10, eu pegaria isso aqui, 670, e multiplicaria por 10 a menos 5. Aí eu sairia do centímetro e escreveria isso em quilômetro. Pronto, escrevi em quilômetro. Se você vai terminar a conta e vai deixar 670 ou vai botar 67 ou 6,7, não vem ao caso aqui. O que eu estou escrevendo é 5 casas decimais para a esquerda. Ou eu posso pegar e andar as 5 casas decimais. Tenha atenção, viu? Eu estou com uma casa aqui, a vírgula está aqui, não andei nada, então você vem 1, 2, 3. Aí já vai ter um 0, né? Aí 4, outro 0. Aí 5, outro 0. E obviamente vai ter um 0 antes da vírgula. Então eu precisaria fazer isso aqui, 0, aí vírgula, 0, 0, 670. Será que eu fiz isso certo? Toda vez que você fizer essa conversão, principalmente essa que você retoma, tem que tomar cuidado porque você vai parar a vírgula e antes da vírgula vai precisar ter alguma coisa, né? Você não vai parar a vírgula e escrever assim. Então antes da vírgula já vai precisar ter alguma coisa. Preste atenção se realmente depois que você escreveu, quando você vai nesse sentido, você andou as casas decimais coerentemente. Obviamente isso equivale a isso, está em quilômetro, mas será que está certo mesmo? Então vamos olhar aqui, depois de feito. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Corretíssimo, corretíssimo. Óbvio que esse 0 aqui depois pode ser ignorado, né? Porque é um 0 que aqui não vai fazer diferença para a gente. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O que eu quero é que você enxergue os 670. 1, 2, 3, 4, 5. Andou aí as 5 casas decimais. Agora eu quero sair do decímetro para o hectômetro. Então vou sair daqui para chegar aqui. Então eu tenho que andar 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda. Se eu for escrever em termos de potência de 10, 3,41 vezes 10 elevado a menos 3, saí de decímetro, acabei escrevendo em hectômetro, né? Aqui está escrito como notação científica, né? Porque o 3,41 está entre 1 e 10. Aqui não está na notação científica. Se não assistiu esse vídeo, dá uma assistida no vídeo aí que eu citei notação científica. Ou eu posso simplesmente fazer o que a gente fez aqui agora, né? Se eu estou saindo do decímetro para chegar no hectômetro, opa, eu andei as casas corretas aqui? Andei. 1, 2, 3. Eu vou andar 3 casas para trás, a minha vírgula que está aqui. Então, ando 1, aí tem um 0 aqui antes, né? Andei 1, eu vou andar 2, 3. Então, eu vou precisar, entre a vírgula, criar 2 zeros. Andei 1, aí vem agora 2, 3. Então, eu vou criar 2 zeros entre o 3 e a vírgula, só que já tem que ter um 0 antes, porque eu não vou simplesmente começar escrevendo o número com vírgula. Então, eu tenho 0,00341. Será que você fez certo, Vinícius? Às vezes a gente erra. Às vezes eu estou aqui falando, estou fazendo com vocês e estou cometendo a falha. Será que eu fiz certo? Nunca deixe de testar. Vai lá e testa se você fez certo. A gente é passível de erro. Minha vírgula estava aqui. Ó, minha vírgula estava aqui. Então eu andei 3 casas. Andei 1, 2, 3. Aí se tomar um cuidado, eu repito. Porque você anda as casas, mas ainda vai ter um infeliz antes lá que a gente vai precisar escrever, né? Sempre que você terminar isso, você confirme mesmo se a vírgula andou. 1, 2, 3. Essa é a escrita que facilita os cálculos em alguns casos
e essa é a escrita padrão, né? Então, você tem aqui escrito para hectômetro. E aqui o mesmo esquema, eu vou sair agora do quilômetro para o centímetro, agora eu vou vir de lá para cá, eu venho daqui para aqui, mesmo esquema, voltei para aqui, então você tem 1, 2, 3, 4, 5 casas, isso é a mesma coisa que 0,027 vezes 10 à quinta. Mesmo que a resposta tivesse escrito em termos de potência de 10, dificilmente ela estaria assim numa prova, mas o que me interessa aqui não é a potência de 10 em si, a gente aplicar em escala. Então eu saí do quilômetro, opa, isso aqui está errado, isso aqui é centímetro, né? Eu já fiz a conversão. Então você vai andar, na verdade, 5 casas para frente. Ou eu ando de fato as 5 casas. Está aqui, 1, 2, 3. Aí observe que andar para frente quando você não tem mais nada e tem que botar zero é mais prático. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou botar 2 zeros, né? Então vou acabar ficando com 27,00. Isso é a mesma coisa que isso. Aí de novo, confirme. Onde é que sua vírgula estava? Sua vírgula ela estava aqui, ó. Ela estava aqui. Então ela veio 1, 2, 3, 4, 5 casas para frente. Obviamente eu não quero mais escrever isso aqui. Então estamos falando de 2.700 centímetros. Eu digo para vocês que essa transformação de quilômetro para centímetro, ou o contrário, mais ainda de quilômetro para centímetro, de quilômetro para centímetro, de metro para centímetro, onde é que Vinícius botou um exemplo aqui? Aqui, ó. Que você sai aqui do metro para o centímetro, do quilômetro para o centímetro. Essas são as conversões que a gente mais usa em exercício de escala. Aí o que eu estou fazendo um exemplo aqui, que ninguém sabe nada de escala ainda, por acaso eu botei umas razões. Qual o valor numérico dessas razões? Ou seja, eu não quero unidade, eu quero valor numérico. Então o que eu tenho que fazer aí? Eu posso até simplificar isso aqui, né? Então eu tenho, numa simplificação, a primeira razão eu teria 2 por 2 dá 1, 4.500 por 2, 2 e 250. Só que lá em cima é 1 centímetro, embaixo eu tenho 250 quilômetros. Se eu pergunto para você uma razão numérica, então você não pode ter essas unidades. Então converta. Ou converta do centímetro para o quilômetro, você faz esse sentido que a gente fez aqui, do centímetro para o quilômetro, ou converta do quilômetro para o centímetro. Eu costumo preferir escrever do maior para o menor. Você escreve lá as potências de 10. Então, eu vou do quilômetro para o centímetro. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, a minha razão seria 1 centímetro sobre 2,250. Aí, eu vou acrescentar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 centímetro. Como eu queria uma razão numérica, eu simplifico. Então, essa razão vai ser 1 para 2,250, 0,000. 1, 2, 3, 4, 5. Será que você realmente está errando os exercícios de escala na prova do Enem? Ou você está com problema com grandezas, com essas transformações? Mas vai lá, isso aqui nem é escala, né? Por acaso eu perguntei uma razão. Nesse caso aqui eu posso também simplificar por 25, ou não, posso deixar para simplificar depois. Mas se eu simplificar por 25, eu vou ficar 1 centímetro, e aqui 50 por 25 dá 2, sobre 20 metros. Como eu perguntei o valor numérico da razão, eu não quero uma unidade, a ideia é simplificar, eu vou converter do metro para o centímetro, vou andar 2 casas decimais. Então, R2 vai acabar sendo 1 centímetro, daí eu tenho 22 casas decimais, 00 centímetros. Então, essa segunda razão vai acabar dando 1 para 2.000. De repente, eu escrevo 2.000. Tá aí as razões numéricas. Quando eu voltar com os vídeos de transformações no sistema quadrático, quilômetro quadrado para metro quadrado, quilômetro quadrado para centímetro quadrado. Ah, isso aí eu acho mais difícil, Vinícius. Você precisa saber isso aqui. Você vai ver que não tem nada de difícil. Tanto que meu próximo vídeo, o das áreas e dos volumes, eles serão relativamente rápidos, porque você precisa ter entendido isso aqui. Já já a gente volta, você vai dar uma lida, você vai treinar, você vai observar o que é que está escrito na apostila.
Depois que você lê a parte quadrática, se não entender, dá uma passadinha aqui no vídeo que eu volto com um vídeo explicando as transformações quadráticas. Até daqui a pouco.